Graça e paz. Quero ler um versículo da Bíblia com você. Inclusive, quero ler aqui pelo celular, como você está vendo. Você que tem celular com Android aí, instale aí pelos aplicativos. Aproveite essa ferramenta também. Quando você não puder andar com a Bíblia escrita, de serviço, aquela coisa toda, você pode estar lendo aí no serviço, no ônibus, na condução, se você tiver um tempinho, não no serviço na hora que estiver trabalhando, querido, na hora de almoço, essas coisas, entendeu o que eu quis dizer, né? Você leia a palavra de Deus, né? E faça uso desse recurso moderno. Gálatas capítulo 6, versículo 3, está escrito: pois se alguém pensa ser alguma coisa, nada sendo, engana-se a si mesmo. Eu ainda quero ler o versículo 5, capítulo 5, versículo 1, está escrito: para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. No mesmo capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. E o verso 8, esta persuasão não vem daquele que vos chama. O apóstolo falando de maneira bastante contundente na Epístola aos Gálatas sobre aqueles que estavam se infiltrando, que ele chama de falsos irmãos, inclusive, no meio da igreja para trazer de volta os costumes judaicos à igreja de Cristo. E o apóstolo, ele é bem claro nas suas palavras quando diz que o sacrifício vicário de Jesus valeu ali na cruz, valeu por tudo. Então, essa coisinha de querer impor condições para a salvação do povo, condições para a salvação de alguém, não aceite isso, não queira isso. A sua salvação, ela veio do Senhor, o Senhor já pagou a nossa conta. O Senhor já está consumado. Quando Jesus fala está consumado na cruz do Calvário, era um termo que eles usavam geralmente nas notas promissórias da época. Quando alguém devia alguma coisa para alguém, pegava-se a nota promissória, estava paga, estava assim, olha, está consumado, pronto, aquela dívida ali foi paga. Depois de todo aquele sofrimento que Jesus teve até chegar à cruz do Calvário, sendo crucificado, toda aquela coisa que ele passou, e as suas últimas palavras são está consumado, quer dizer que ele havia pago. Ninguém deve mais nada em termos de salvação para se chegar a Deus. Porque o homem devia, pelo seu pecado, não ao diabo, porque ele não tinha que pagar nada para o diabo, porque o diabo não é dono de nada, viu, queridos? Porque está escrito que o homem, o primeiro homem, a sua ofensa lá atrás, Adão, com seu pecado, levou toda a humanidade, todos os seus descendentes a serem afastados de Deus, e aquela dívida que se tinha ali criada por Adão foi com Deus. E o sacrifício que Jesus ele faz na cruz do Calvário, ele está ali porque a justiça de Deus, que Deus é amor, mas ele também é justo. A justiça de Deus estava requerendo um preço, e acontece que o homem, com sua natureza pecaminosa e mal desde a sua meninice, não tinha, querido, condições nenhuma de pagar esse valor, vamos dizer assim, né? Essa quantia ao Senhor, em termos de ofertas de sacrifício, para pecados, né? Apropriação de pecados. E o homem não tinha essa condição de fazer isso. Então, o próprio Deus, né? Jesus Cristo, ele se veste de carne, se corporifica, vem através de uma virgem,
vive aqui no meio dos homens, ele sente na carne aquilo que os homens também sentem em termos de tentação, em termos de pecado, mas ele, porém, não pecou. E ainda assim, ele conseguiu sair vitorioso na cruz do Calvário quando ele está consumado, está pago. E nós, sendo justificados pela graça, porque isso é uma graça, né? Isso não vem de vós, né? Vem de Deus. Essa graça de Deus, esse favor não merecido para nós, vem através do Senhor. A salvação ela vem de graça, pela graça, através do Senhor para nós. Porque se não fosse pelo Senhor, não fica pensando que você conseguiria, porque você não conseguiria, nem eu, ninguém conseguiria. Mas o Espírito Santo que habita em nós, a partir do momento que a gente ouve a palavra, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito começa a plantar ali no coração da pessoa a palavra, a regar aquela semente vai crescendo, vai criando forma e a pessoa vai caminhando em direção ao céu. Pecadores justificados, não é? Conhecedores da palavra, porém pecadores e justificados. Por quê pecadores? Porque, contudo, você, né, não que deliberadamente, não é isso, mas por um motivo ou outro, o pecado que nos cerca tenazmente todo dia, como diz o escritor aos Hebreus, ele vai ficar ali, né, te perturbando. E uma hora você pensa que não, você está pecando, você está, por pensamento, por palavra, por ação, você está pecando. E aí você vai e encontra no Senhor, através de oração, aquela coisa toda, o perdão, né? E quando diz que o espírito que luta contra a carne e a carne contra o espírito, não é o seu espírito, mas é o Espírito de Deus. Porque se você... tem pessoas que usam assim, deixa eu explicar melhor. Querem usar de metodologias, como esse povo estava querendo fazer, de combater a carne com obras da carne. Meu querido, isso não funciona. Isso nunca funcionou e não funcionará. Se combate as obras da carne através do Espírito de Deus, pelos frutos do Espírito, deixando o Espírito trabalhar em nossa vida, dia após dia, porque aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, aquele que habita em nós, ele vai trabalhando e vai nos dando força para vencer a carne. É o Espírito de Deus. E a cada dia a gente vence um pouquinho, mas cada dia você sobe um degrau. Mas está subindo. E para isso você não precisa, impor nada a ninguém, nem deixar ninguém impor nada sobre a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Em termos de salvação, para você ser salvo, você precisa fazer tal coisa, não precisa fazer nada. Para ser salvo, não. Para seguir o caminho de salvação, você tem que seguir um caminho de obediência à palavra, tá? Que é a Deus. Aí sim, aí você vai aprendendo e vai seguindo aquele caminho de obediência ao Senhor. Mas servidão, jugo da carne, condições para a salvação, isso não existe. Até mesmo porque a sua salvação ela já foi paga por um preço que ninguém aqui poderia pagar, mas Jesus foi lá e pagou. Então ele se responsabiliza. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas e se eu não guardar um dia, se eu não guardar um mês, se eu não guardar o ano, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo? Esqueça isso, querido. Não tenha medo. Leia a Bíblia e você vai ver. Inclusive o apóstolo São Paulo, para terminar, ele diz que a respeito desses que estavam se infiltrando na igreja lá na Galácia, eles chamam de falsos irmãos. Ele diz: se alguém
vier pregar outro evangelho a vocês, que não seja o evangelho que eu tenha pregado, ainda que seja um anjo que venha do céu, seja considerado anátema. Em outras palavras, cumpra o que está escrito em termos de salvação, não é? Do evangelho, das boas novas. Creia, tenha condições de crer, que é uma das condições é você ter fé, não é? E até isso vem de Deus, a fé. Creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Creia que Jesus, Ele morreu pelos seus pecados, e você já deu o primeiro grande passo rumo ao céu de glória. E na sequência, vai obedecer na voz do Espírito, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.